Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva a todos nesse momento dos dois planos da vida, fortalecendo os nossos corações, o amor interior que nutrimos, para que ele esteja sempre presente, nos orientando, inspirando a todos nós. Então sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, essa casa de amor, de acolhimento, de prosperidade espiritual, que possamos nessa noite, através da mensagem que será trazida pelo nosso irmão Milton, as diretrizes inspiradoras de nossas vidas. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma leitura inicial de preparação para esse momento e logo após teremos a prece e início do nosso encontro. Estamos falando hoje, a mensagem é do livro Fonte Viva, no seu capítulo 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Está em Paulo 1,15. E Emmanuel começa essa mensagem da seguinte forma: o homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações de amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajando de louvável a puro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à correria pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo em desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito da apropriação indébita. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegando-o de imediato à categoria de intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais longos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio, bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura que se dispõe. Então vamos, nessa noite, através da mensagem, nos preparar para a prece, lembrando que cada vez mais a nossa sintonia é que estabelece essa comunhão maior. Vamos pedir, solicitar a nossa irmã Edna, que possa proferir a prece de abertura. Boa noite a todos. Senhor, Deus e Pai, Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa noite, por mais essa oportunidade
de estarmos aqui nessa casa de oração, de caridade. Te agradecemos porque podemos sentir a Tua presença, a presença da espiritualidade amiga e benfeitora. Te pedimos que essa noite esteja visitando os nossos corações, visitando os nossos lares, nossos familiares, em especial aqueles dos nossos irmãos que se encontram em necessidades de rua, de enfermidade, em leito de hospitais, que as Tuas mãos santas e poderosas, meu bom Mestre, possam alcançar essas vidas. Que eles possam voltar ao primeiro amor que é Ti, que Ele possa vir sentir a Tua bondade e a Tua paz nos vossos corações. E que sinta o desejo de Te seguir e de Te servir, de ter um encontro real contigo. Que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos receber a assistência necessária nessa noite. Continua conosco, nos ajudando, nos auxiliando na nossa caminhada diária. Caminhada essa para uma nossa evolução espiritual e moral. Também te apresentamos e pedimos bênçãos sobre a vida do nosso irmão Milton e sua família. Abençoa o nosso irmão, que ele venha ser inspirado por Ti, meu bom Mestre, nessa noite. E que possamos estar de coração e de mente aberta para receber o que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Continua conosco, nos ajudando, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso encontro com o nosso irmão Milton José, cujo tema é a piedade, estudo do Evangelho, a reflexão que ele nos fará. Fique à vontade. Boa noite a todos. Gratidão ao irmão, à irmã pelo exórdio, pelas palavras. Que a gente continue neste momento de reflexão e que essa paz permaneça em nossos corações. O tema para a gente comentar ou refletir na noite de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 17, que é a piedade. Na realidade, é uma mensagem curta de um espírito chamado Miguel, que psicografou essa mensagem na cidade de Bordeaux, na França, em 1862. E daí Kardec achou interessante, como diversas outras mensagens, e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira frase que esse espírito traz com relação ao conceito de piedade, ele vem nos dizer que a virtude é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ou seja, é a virtude que mais nos aproxima ao despertar, aos seres que já estão despertos, à evolução, à iluminação para algumas religiões. É a virtude irmã da caridade, aquela que nos leva a Deus. Então, ele está nos dizendo que a piedade é uma virtude que precisa ser adquirida, uma habilidade, uma competência que precisa ser adquirida, e que ela é uma das mais importantes, porque nos aproxima do despertar, que é a proposta de estarmos encarnados no planeta Terra. Todos esses tópicos, que na realidade é um resgate do ensino moral do Cristo, que o Cristo falou também em piedade. Se a gente pegar ali a parábola do bom samaritano, por exemplo, quando passou ali um levita, passou um religioso, um sacerdote, e aí não se compadeceu diante daquele que foi assaltado, tinha sido levado as suas coisas, bateram nele, então ele estava ali, e aqueles dois religiosos passaram por ali e acabou não ajudando aquela pessoa que estava caída, necessitando de ajuda. Enquanto um terceiro passou e viu e se compadeceu de íntima compaixão. E a partir daí o ajudou, levou a uma hospedaria, fez aquilo tudo que a gente conhece da parábola do bom samaritano. Então essa é uma virtude, a piedade. É ela, de fato, que vai nos levar a um pensamento maior. Todo esse
esses temas que a gente traz aqui para reflexão, que na realidade é o resgate do ensino moral do Cristo, eles são temas bem difíceis, não são temas fáceis da gente colocar em prática na nossa vida. Porque nós estamos encarnados na Terra, não sabemos quantas encarnações, né, mas estamos na nossa melhor versão. Nós estamos na nossa encarnação mais importante, que é ela que vai nos direcionar para encarnações futuras, para quais caminhos futuros a gente vai ter. Então nós precisamos realmente dar valor, ou dar vez, ou dar voz, ou ter um olhar mais apurado para com essa encarnação agora. Porém, com diversos ensinos de Jesus, com diversos outros emissários de Jesus, que trouxe uma mensagem belíssima, né, para todos nós, mesmo assim, a gente ainda tem uma grande dificuldade de compreensão. É claro que a Terra evoluiu bastante. Né? No passado, a gente se alegrava, né, com o sofrimento das pessoas. Se pudermos citar aqui o circo romano, né, onde os cristãos eram jogados ali para ser devorados, comidos pelos leões, as pessoas iam ali para o entretenimento. Isso é fato. Então ali, naquela época, as pessoas viam o sofrimento humano e aceitavam. Eu vejo, eu aceito. Hoje, isso não é mais aceitável. Não é mais aceitável. A gente, pelo menos na maioria dos países, alguns outros, poucos países, ainda existe algumas coisas que a gente acaba tendo conhecimento pela internet. Mas isso não é aceitável mundialmente. As pessoas já não aceitam isso. Mas note que a gente ainda não evoluiu bastante, porque tem muitas coisas que a gente vê, a gente não aceita, mas a gente não se responsabiliza. Quando a gente vê alguém que está na rua pedindo alguma coisa, a gente vê, a gente acha que, puxa, mas a gente não se responsabiliza. Outro que vem pedir um dinheiro, isso, aquilo, outro, muitas vezes a gente mesmo, eu me coloco nesse rol, né? Eu não vou ajudar, porque ele vai comprar álcool, vai comprar droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na mensagem de número 107, ele vem nos dizer que, se for possível, ajuda. Em se tratando da piedade, tem piedade, tem compaixão, se for possível, ajuda. Não perca tempo na identificação do mal. Não perca tempo em tentar deduzir o que é esse ou aquele vai fazer com o recurso que você vai doar. O que importa não é o que ele vai fazer, o que importa é como você doou aquilo. Porque o Espiritismo ele é belíssimo, para mim, é uma doutrina que acabou trazendo a gente para, pelo menos os seus adeptos, as pessoas que são simpatizantes, acabou deixando todos nós mais de pé no chão, né? Mais coeso com a realidade. Não é uma doutrina que acaba levando a gente para o superficialismo, para o mundo de fantasias, não é. É uma doutrina que nos arrasta para a realidade da vida. O que era muito bom se nós viéssemos aqui e dissesse, todos vocês, essa semana, todos vão receber uma graça, vocês vão receber uma bênção, vai bater alguém na sua porta, isso sem nenhum julgamento, mas seria muito bom se a gente recebesse, em algum momento da vida, a gente precisou disso mesmo, de entrar nessa instância da fantasia, porque essa instância da fantasia acaba tirando a responsabilidade da gente. Não, vai vir alguém que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Certa feita eu fui dar uma palestra em um centro, uma casa espírita em outra cidade pequena, e no final, quando estava já fazendo as preces, e depois que todo mundo terminou, teve uma prece separada para algumas pessoas que estavam participando, e eu também participei, e aí a pessoa que estava presidindo era a presidente do centro. Ela disse, essa semana, durante os 7 dias, vão a equipe espiritual da casa visitar cada casa de vocês. Com base em que essa informação, né? Então, não só existe em outras religiões essa questão de levar as pessoas para o estado da fantasia. Às vezes as pessoas deturpam até o ensino de Kardec. Kardec ele traz você para a realidade da vida.
É você com você mesmo. Nós estamos num planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, que o mecanismo principal da Terra é gerar desafios para todos nós. O objetivo principal desse planeta é gerar desafios, provas, testes para cada um de nós. Para que isso? Para a gente ir lidando com nossos sentimentos e nossas emoções. É claro que como Jesus, a gente sabe a frase famosa, não dá o frio maior que o cobertor, né? Não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Claro, não vai ser aos poucos. Mas você vem, por exemplo, ao centro espírita e nós sabemos que você está passando por alguma situação. Todos nós estamos passando por situações desafiadoras. Mas aguarda mais um pouco, estuda mais um pouco, participa das palestras, toma passe, entende melhor a vida. Nós estamos aqui provisoriamente, mas nós estamos aqui, pelo menos o personagem não está aqui permanente. Estamos de forma provisória. E de fato a morte ela não existe. A morte ela não existe. O ser espiritual ele transita entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. O mundo encarnado e o mundo desencarnado. Enquanto estivermos aqui, é para essa interação. E essa interação acaba nos ajudando a ser mais fortes, a amadurecer e a gente, de fato, entender. De fato, eu estou entendendo agora que nós estamos... Se a gente não morresse, eu, Milton, o personagem, não morresse, aí a vida teria um outro sentido, com certeza. Mas nós sabemos que tem um começo, um meio e um fim. Então, há um propósito de estarmos aqui. Não é férias, não é passeio. Emmanuel diz que nós estamos numa grande nau. Ele chama a Terra de um carro cósmico. Um carro cósmico. Nós estamos dentro desse carro cósmico com um único motivo, com o intuito de aprender. Então, nós estamos aqui para desenvolver habilidades e competências. Eu dou sempre esse exemplo simples, que é o exemplo da paciência. Às vezes a gente diz, Senhor, dá-me paciência. Paciência é uma virtude que precisa ser adquirida, e para ser adquirida nós precisamos treinar. Então, se nós pedirmos a Deus paciência, Ele vai dar o que para a gente? Desafios. Problemas. Para que a gente possa ir treinando e a gente mais forte. O problema é que a gente se confunde com os convites que a vida acaba nos fazendo, com os problemas da vida, com os desafios, a gente acaba se confundindo. A gente acha que aquilo é pessoal, a gente acha que aquilo veio para nos derrubar, a gente acha que aquilo veio para realmente tirar nossa paz, tirar aquilo. Não. Tudo isso são mecanismos que a Terra tem para gerar aprendizado em nós. Então, quando a gente se entende enquanto espírito, então eu sou um espírito, eu sou Milton. Não, eu estou Milton. Eu estou Milton nessa vida. Já tenho 50 e poucos anos, daqui a pouco já vou ser chamado para desencarnar, não sei. Minha esposa disse, eu brincando com minha esposa, eu disse assim, acho que eu vou morrer com 82 anos. Eu disse a ela, 82. Para ver se ela dizia, não, é isso. Ela disse, tá bom. Então eu fiquei meio desanimado. Mas tudo bem, nós espíritas não vamos perguntar por quê, né? Não vou, né? Mas tudo bem. Eu pensei, veio que uma frase tão romântica, né? Eu acho que eu vou morrer aos 82. Era para ela ter dito, não, meu amor, 90 ou 100, ganhei o dia. Mas ela disse, tá bom, eu acho que tá bom, que as crianças já vão estar grandes. Eu digo, meu Deus. Mas tudo bem, né? Sem ressentimento, sem mágoas da nossa parte. Então a vida é isso, né? Daqui a pouco, 80, vamos supor que ela acerte, né? 82 anos, foi. Então, transitando para um mundo desencarnado e depois volta. Então isso é natural, esse processo. Se a gente não tiver essa noção de que a gente é espírito, vai ser muito difícil viver na Terra. Porque tudo vem para nos derrubar. A vida está um caos lá fora. Guerras assolando o mundo, né? A política está aí com essas guerras, os impostos, as pessoas, o trabalho, a faculdade, os filhos, o marido. Olha, tanta coisa que não dá e realmente não dá. Se a gente se entender enquanto corpo que anda. Mas se a gente se entender, peraí, tem um começo, um meio e um fim. Daqui a pouco eu desencarno. Então tem um propósito de eu estar aqui, presente na Terra, aprender. Aprender. E eu vou aprender com o quê?
A vida ela tem um mecanismo que nos ajuda nesse processo de aprendizagem. E tudo que a gente precisa para avançar, para crescer, para chegar à angelitude, chegar a um despertar pleno, a uma iluminação, nós já temos ao nosso redor. Infelizmente, a gente não consegue enxergar o que a gente o que está importando são aquelas dores, são aquelas pessoas que estão falando mal de mim, é o meu emprego, isso, aquilo outro. Precisamos parar um pouco. Então, se distanciar de tudo isso. É como se nós estivéssemos em uma sala de aula. A Terra é como se nós estivéssemos em uma sala de aula. Não é nada pessoal, são testes que a gente precisa aprender, são dificuldades, são convites que a vida acaba nos fazendo. Então, a piedade, conforme Kardec nos traz, é uma das virtudes, se não a mais importante, porque, segundo o dicionário, piedade é a compaixão para com o sofrimento humano. Então, ter compaixão para com o sofrimento humano é como diz André Luiz. André Luiz diz, entre você e Deus, o outro é a ponte. Então, nós só aprendemos com o outro, nós não aprendemos sozinhos. Nós não iremos crescer sozinhos. Se a gente, eu vou viver na contemplação, eu vou embora para uma montanha, ficar lá 50 anos, vou morrer lá. Perdemos a reencarnação. Porque perdemos a interação com as pessoas. São elas que vão nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Tanto aquela que aponta o dedo, tanto aquela que nos aplaude. Nós temos oportunidades diferentes, mas todas com uma mesma direção, o aprendizado. Em avançar, em crescer. Emmanuel nos diz, também no livro Pão Nosso, na mensagem 97, que a gente não perca tempo em deixar a piedade na parte teórica, que a gente possa colocar em prática. Não deixe ela na parte teórica, a gente possa de fato colocar ela em prática. E todos esses temas, como eu falei, que tem esse resgate do ensino moral do Cristo, eles são bem difíceis de uma assimilação, de uma conscientização, e a partir daí a gente pode poder viver tal qual isso. Por isso que nós estamos em encarnação por reencarnação. A mensagem dos Espíritos dizem que muita gente, se não a grande maioria, nasce, vive, morre. Nasce, vive, morre. E não sabe nem por onde a bola está passando. De fato, isso acaba acontecendo. E o interessante é o quanto antes a gente recobre a nossa consciência. Recobrando a nossa consciência, a gente vai ter uma visão mais desperta para lidar com as situações enquanto espírito. Então, nós estamos passando por diversas situações, é entender, essa situação aqui, o que é que eu tenho? Não é porque eu estou passando por ela, mas para que eu estou passando? Para que essa situação veio? E tentar extrair o melhor daquela situação. Porque não é o que vem de fora, é o que sai de dentro da gente. Não é o dedo apontado, não é o mal que veio de fora, que alcançou o coração da gente. Não é. É aquilo que sai de nós. O que nos faz mal é aquilo que sai da gente. O que diz quem somos é aquilo que sai da gente. O nosso cartão de visita é aquilo que sai da gente. Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas fazem. Por isso a importância, o mundo lá fora está um caos. De fato, não está do jeito que a gente gostaria e provavelmente não irá estar por muito tempo. Mas o nosso mundo interior deveria estar do jeito que a gente gostaria. Mas na maioria das vezes está meio bagunçado. Isso é natural acontecer. Todos nós que estamos no planeta Terra temos esses sentimentos que são contrários a gente enxergar realmente o despertar. Que são contrários à caridade, contrários à evolução. Todos nós temos esses sentimentos, essas emoções. Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, ambição. Todos nós temos isso. Todos nós temos. Talvez raros são os seres na Terra que já conseguiu superar tudo isso. Tem um trecho interessante de um livro chamado Momentos de Ouro. Uma reunião mediúnica que o Bezerra de Menezes estava presidindo. Eu gosto sempre de contar essa história. Ela é bem interessante. Então, o Bezerra de Menezes estava presidindo essa reunião. E ao término da reunião, um dos participantes disse: eu poderia falar? E a Bezerra, sim, claro, pode falar. E ele disse: eu estou um pouco chateado com as pessoas, não só com as pessoas, mas comigo mesmo.
porque eu acho que eu não poderia me intitular como espírita cristão. Eu acho que eu não deveria ser espírita cristão. Não deveria me intitular, porque o ódio ainda bate em mim, a inveja, o orgulho, o egoísmo ainda me corrói, as preocupações do dia a dia, as coisas naturais do dia a dia. E eu sou espírita há décadas, não deveria estar nesse nível, eu deveria estar num nível mais avançado. Participo, dou palestra, participo da reunião mediúnica, então eu não deveria me intitular enquanto espírita cristão. E Bezerra de Menezes disse: meu filho, eu também tenho todas essas características que você falou. Somos dois, eu e você. Aí eu pensei, Bezerra de Menezes é um ser, para quem não sabe, que já não precisava estar na Terra. Ele já passou das provas daqui da Terra e poderia ir para outros mundos. Mas alguns seres, eles têm piedade. Eles se compadecem do sofrimento. É que diz isso. Olha, está aqui o que eu descobri do mundo espiritual. E aí falta a gente ter uma consciência, porque a proposta principal do Espiritismo é fazer com que a gente desencarne melhor do que a gente chegou aqui. Saia daqui, da Terra, um pouco melhor do que a gente chegou. Essa é a proposta do Espiritismo. Só que diferente, né? Ontem eu fui à tarde resolver umas coisas no centro da cidade e eu gosto muito de açaí. Não sei porquê, ultimamente eu estou gostando muito de açaí. Mas você viu uma reportagem aí de açaí, eu vou parar de tomar açaí. Mas eu gosto muito de açaí. Aí ontem eu estava ali perto da estação, vou tomar um açaí. E aí pedi uma vitamina dessa aí. Chegou uma mocinha, uma menininha, uma criança pequena, disse assim: eu queria um sorvete, o senhor pagava para mim um sorvete? Eu disse: sim, claro, moça, pode. Moça assim, né? Ela deveria ter uns 5 anos, sei lá, 6 anos. Pode pegar. Ela foi e pegou. Aí o pessoal disse assim: isso é o quinto que ela pega hoje. A mocinha disse, né? Ela disse: eita, 5 anos, já é esperta, né? Já está aprendendo. Mas não importa se é o quinto, se é o sexto, se é o 10º. Aí o que eu pensei, eu não respondi à moça, mas disse assim: eita, se fosse eu com 5 anos, eu queria o dia todo chupar picolé, né? O dia todo eu queria, né? Com certeza, se chegasse alguém que me desse 10 vezes por dia, eu queria. Então aquilo que a gente quer, a gente dá para os outros, né? Seria interessante. Mas quando a gente tenta, não estou falando isso porque eu sou bonzinho, porque eu já neguei muita coisa. Aí o pessoal chega, às vezes, você... tem um palestrante baiano que ele diz isso. Aí, às vezes o pessoal acha que tem que dar. Não precisa dar. Dá se você quiser. Se você não quiser, não dá. Né? Alguém vai, pede alguma coisa, você diz: deixa eu ver. Não vou dar não. Não tocou em mim para dar, então não dá. Qual o problema? Né? É claro que se você der com má vontade, com boa vontade, vai ser muito bom para outra pessoa. Claro, vai ser bom. Mas acho que a gente não fica com culpa quando não der nada. Não. E a gente não tem a obrigação de dar. A gente tem a obrigação de entender por que a gente dá. Quando a piedade bate dentro da gente, quando a gente se compadece realmente do próximo, e a partir daí a gente começa a aprender alguma coisa enquanto a gente dá. Porque a gente tem que ter algo em troca. E algo em troca é o aprendizado. Como eu falei, independente se você gostar, se está aprendendo, se está desaprendendo, dê. Se puder, dê, porque o outro vai agradecer e vai ser beneficiado com relação a isso. Mas, para a gente, o que importa é o quanto antes a gente começar a aprender. Olha, puxa, que eu tenho no livro Lázaro, Rei de Viva, diz isso, né? Nós podemos doar fortunas para assistências sociais. Mas se a gente não se compadecer do outro, nós precisaremos voltar o quanto antes para aprender. Então não é só dar. Porque não é dar coisas, é dar de si. Às vezes a gente diz: puxa, mas eu vou dar 1000 cestas básicas, 10.000. Não, isso vai fazer com que eu chegue no despertar. Só vai chegar se você doar de si, não doar coisas. Porque a doação é de você. É algo que moveu em você e você foi lá e... puxa, eu quero fazer isso porque se fosse eu gostaria. É porque a pessoa está precisando. Então isso é interessante. A piedade, ela começa por aí, nesse exercício de fato, né? Mesmo sem querer, a gente vai, doa alguma coisa, mas
aos poucos isso vai despertando em nós. Porque nós estamos ainda no segundo mundo, né? O mundo de provas e expiações ainda é um mundo muito atrasado, né? Ainda é um mundo muito próximo do começo, né? O primeiro mundo, de forma didática, claro, que Kardec trouxe para a gente, é um mundo primitivo. Segundo, depois tem o mundo de regeneração, mas está faltando tanto tempo. Eu acho, para mim, que esse milênio talvez a gente não alcance, né? Um próximo passo, não alcance no sentido da gente poder ver isso, porque o avanço, né, o despertar, ele não é coletivo, ele é individual, ele é coração por coração. Então tem pessoas já que já chegaram nesse mundo, como Divaldo Franco, Irmã Dulce, Chico Xavier, Maria Teresa, são pessoas que já chegaram, né? Gandhi, são pessoas que já chegaram, né, num nível de despertar, né, que faz com que elas entendam a Terra como um planeta escola. E nada ou pouca coisa os afetam. Porque ele entende que está ali para fazer essa troca de experiências. Está ali para fazer essa interação com tudo que a vida o apresenta. Com as dificuldades que a vida nos apresenta, com as coisas boas, com as coisas mais ou menos que a vida vai nos apresentando, a gente precisa aprender com tudo. Nós precisamos aprender com tudo. E a partir daí, tentar exercer esses sentimentos. A piedade é um deles, né? Tem um livro chamado Mais Perto. Nesse livro, na mensagem número 25, Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, ele vem nos dizer que, assim como a água é essencial para a vida na Terra, a piedade ela é essencial no transcurso ou na interação de todos nós, de uns com os outros, ele fala. Então, essa interação da gente com a gente mesmo é que faz com que a gente comece a exercer. Só que a gente tem uma grande dificuldade nesse processo de interação. As pessoas, por exemplo, a gente às vezes fala tanto que não deixa nenhum outro falar. Às vezes as outras pessoas querem desabafar, quer falar alguma coisa, e às vezes a gente está com tanto problema que a gente não quer nem escutar o outro. Às vezes alguém diz que aconteceu alguma coisa, a gente diz que aconteceu com a gente 2 vezes. Mas aconteceu isso, mas comigo foi pior. Então a gente tem essa dificuldade em escutar as pessoas, em interagir com as pessoas. Imagina se compadecer, né? Utilizar da piedade, que é essa compaixão pelo sofrimento humano, para com as pessoas. Então hoje a gente enxerga isso. Tem pessoas ainda com fome. Tem pessoas ainda com fome. Né? Alguns anos atrás, eu vi uma reportagem que aquelas cenas que marcam, né? Assim, que você não esquece, nunca esquece. Mas era de manhã, tinha um jornal da manhã, eu estava numa padaria tomando café, isso já tinha acho que uns 10 anos. Então estava tomando café, e aí passou uma reportagem de uma cidadezinha do interior, não sei de onde, qual era o interior, talvez, né, o Jornal da Manhã é daqui de Pernambuco, talvez seja daqui, não sei, mas a mocinha tinha lá a mãe e uma filha, e não tinha merenda. Na escola estava faltando merenda. E na casa dela só tinha alguma coisa para uma única refeição. Alguma coisa para uma única refeição. Não era uma refeição completa, era alguma coisa para uma única refeição. E aí ela disse que fazia essa refeição e a merenda. Isso era que sustentava. Finais de semana, complicado. Só tinha aquela para ela. E ultimamente estava sendo tão difícil para ela que estava tendo muito pouca coisa e a merenda não tinha. E aí a menininha disse, não, realmente, a gente passa fome e tal, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A gente bebe água, minha mãe vai, esquenta, pega umas plantas aí, bota aí, a gente faz uma sopa de planta e toma e sai levando. E aí a repórter perguntou, mas aí como você, quando bate a fome e o estômago começa a doer, o que você faz? Aí a mocinha disse assim, mas minha mãe me ensinou que eu ficasse pensando em outra coisa. Veja que coisa, minha mãe me ensinou, minha mãe me ensinou que eu ficasse pensando em outra coisa. Imagina, pleno século XXI, pleno século XXI,
ter pessoas no Brasil, se não no estado, passando fome. A gente vê, mas a gente não se responsabiliza, a gente não aceita. Como no passado a gente aceitava os cristãos sejam jogados no ciclo de Roma. Então, note que a piedade está tendo um bloqueio, está tendo um muro de uma forma diferente. Nós não aceitamos algumas coisas, mas algumas a gente ainda não se compadece, de íntima compaixão. Então a piedade é o exemplo do bom samaritano, como eu falei. Ainda está um pouquinho distante da gente alcançar. Ainda está um pouquinho distante da gente tentar alcançar essa virtude que vai nos levar para uma vida diferente. Tem um livro interessante, né? Refúgio, psicografado por Chico Xavier, na mensagem de número 19 desse livro, Refúgio. Ele vem nos dizer, utiliza as lentes da piedade. Ele pede para todos nós utilizarmos a lente da piedade. Olhar mais para com as pessoas com a piedade. Porque a partir daí, a vida te dará respostas diferentes. Note que coisa interessante. A partir daí, a vida te dará respostas diferentes. Enquanto a gente estiver brigando com nossos conflitos interiores, acreditando que as pessoas são nossas inimigas, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, isso, aquilo, outro, a gente está dentro de um mundo material, brigando por algo que não faz sentido para o espírito, para nós enquanto espírito, porque nós não estamos aqui para ter esse conflito, nós estamos aqui para aprender, se distanciar desses conflitos e o que é que eu tenho que aprender com ele. Ponto. Mas enquanto nós tivermos isso, nós estaremos criando um escudo nosso de comunicação com o mundo espiritual. E a vida não vai te dar respostas diferentes. Mas quando a gente se entende enquanto espírito e começa a ter essa visão diferente, de entender que a gente não precisa estar dentro do furacão, a gente precisa sair um pouco dele. O furacão é em casa, o furacão é no trabalho, o furacão é na minha escola, na minha faculdade, o furacão é na rua, quando eu saio aqui as pessoas querem bater no carro e as pessoas no trânsito é horrível. Enquanto nós estivermos nesse furacão, nós não iremos enxergar a beleza da vida que está aí nos aguardando. É isso que ele diz nesse livro Refúgio. Tenta entender, ver a vida com a lente da piedade, com a compaixão para com a outra pessoa. E a partir daí a vida vai te dar respostas diferentes. Vai te dar ferramentas diferentes. Note, já viram esse joguinho que a gente... Meu filho aqui gosta de jogar esse joguinho. Eu sou do tempo antigo, né? Então era Atari, né? Um aviãozinho, aquela coisa. Hoje em dia a gente não sabe nem onde é que vai aqui, ó. Então ele fica lá e pega umas armas e ele sobe de nível e recebe novas armas para fazer não sei o quê. É igual a gente. Se a gente conseguir se distanciar desse furacão material, tudo isso, a vida vai te dar armas diferentes. A vida vai te dar coisas diferentes, ferramentas diferentes, porque agora você pode. Agora você vai fazer bom uso daquilo. Porque quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Onde nós estamos despertos, novas ferramentas serão nos dadas. Então, que adianta nós recebermos hoje algo se a gente não sabe utilizar? Para que isso? Se eu não sei utilizar. Para que essa ferramenta, se eu não sei? E a gente, com um olhar mais desperto, com certeza, a gente vai ter isso. O problema é que a gente não vive no presente. A gente vive sempre um estágio acima. Um exemplo simples, a gente acorda de manhã e já está pensando no café. A gente está tomando banho, não está nem ligando, né, para o banho. Ou a gente está pensando no café, ou está pensando no trabalho. Aí já está tomando café, já pensa no trabalho. E no trabalho a gente já pensa em sair. Em sair a gente nunca está presente, né? A gente nunca está presente. Então a dificuldade nossa em viver a vida é porque nós temos uma grande dificuldade em estar na realidade. Estar no aqui, estar no agora. Nós temos essa dificuldade. Às vezes vocês estão... Ninguém precisa levantar a mão, sabe? Mas vocês estão assistindo a palestra, mas já estão pensando, vai terminar que horas? Eu tenho outro compromisso. Não é assim. A gente sempre está nessa, né? Eu tenho outro compromisso depois. Tenho isso, tenho aquilo. Nunca estamos no presente. Aí a gente perde a beleza da vida. Guimarães Rosa, né? João Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, né?
quando ele diz, a beleza não está, o real não está na saída, nem está na chegada. Está, de fato, no caminho. Ele fala na travessia. Está na travessia. É como se ele dissesse, não, o que importa não é a chegada, não é o início, o que importa é o caminho, é a travessia. Daqui todos nós vamos para nossas casas. E será que a gente vai com o pensamento no aqui e no agora, olhando ao redor, vendo as pessoas, vendo as expressões das pessoas, vendo as árvores, vendo isso? Esses dias eu fiz um teste, saindo do trabalho, 26 anos que eu trabalho em uma empresa, e vou no mesmo trajeto, há 26 anos. Esses dias eu disse, eu vou reparar direito aqui as coisas, né? Porque passou uma reportagem na TV de um acidente que tinha tido no próximo lado do meu trabalho. Próximo assim, mas uns 2 quilômetros mais ou menos, mas não lembrar desse prédio que tinha. Mas tinha um prédio que apareceu, eu fiquei olhando, de vez em quando passa essas câmeras ao vivo, não sei se você já viu essas câmeras ao vivo, da cidade de Caruaru, de Recife. Aí quando passa eu fico olhando, meu Deus, onde que é isso? Né? Onde que é isso? Será que isso é no centro? Será? Então eu fico sempre pensando. Aí esses dias eu fiquei, passou na reportagem, eu não tinha visto esse prédio, eu comecei a fazer esse exercício de ir ao trabalho e começar a olhar de fato. Então você observa coisas que você não... Poxa, essa árvore, de onde surgiu essa árvore? E tem essa ruinha aqui, eu não sabia que tinha essa... Aí a gente acha, poxa, mas isso é bobagem. Não, não é. Isso está trazendo, esse é um exercício que vai trazer a gente para a realidade da vida e a gente vai poder aproveitar melhor as coisas. Porque a vida não é feita de momentos. A vida é feita de cada centésimo de segundo que passa. Porque se ela for feita de momentos, quando a gente morrer aos 82, a gente só está vivendo 2, 3, não. A vida é feita de cada centésimo de segundos. E é ele que importa para a gente. A partir daí, a vida vai fluindo, a vida vai acontecendo dentro de cada um de nós, que todos nós, né? Acho que eu estou na hora, né? Quase. Cobriram aqui o horário, mas eu estou tempo. 20. Que aqui todos nós possamos refletir mais sobre a vida, deixar as fantasias um pouco de lado. Não estou falando dos sonhos. Todos nós temos que ter sonhos, isso é importante, né? Sonhar faz bem para a gente realizá-lo depois. Não sonhar para tirar a gente da realidade da vida. Porque às vezes a gente sonha para fugir de uma realidade. Não. Vamos tentar se conscientizar enquanto espírito, que nós somos espíritos, ver o que é que tem ao nosso redor, quais são as dificuldades, quais são os desafios e o que é que eu tenho que aprender com tudo isso. E a partir daí, utilizar-se da oração, e a oração ela é imprescindível para todos nós, porque nós somos espíritos e existe infinidade de espíritos, alguns espíritos, diversos espíritos que torcem por nós. Amigos, parentes, pessoas que já foram, pessoas que nos ajudaram no processo de reencarnação, que estão do outro lado torcendo por nós. É tanto que quando há um desencarne na Terra, há uma festa no céu. Há essa frase, né? Ah, mas aí Milton vai desencarnar, tá uma festa lá no céu, tá meu pai, minha mãe, tá todo mundo esperando. Poxa, que maravilha, é mesmo, Milton, vamos preparar aqui uma festa. É isso mesmo, é isso. E aqui todo mundo chorando, né? Porque a gente ainda não aprendeu a conviver com a morte. Mas a morte, ela não existe, é um processo de transição. Mas é natural. No momento que a gente está hoje, ainda a gente se compadecer. Esse dia eu estava falando, acho que foi com minha esposa. A gente não aceita, né? Porque eu fui para um velório do pai de um grande amigo meu. E aí ele teve um infarto ali, acabou falecendo. E aí eu comentei com ela que tinha ido ao velório, ela disse, a gente nunca aceita. E de fato, é normal isso, porque a gente tem um parente que vai daqui para São Paulo, mesmo tendo WhatsApp, tendo coisas, essas coisas, a gente vai sentir, quem vê isso vai nos aeroportos, né? A gente vai nos aeroportos se despedir do filho, se despedir de um parente, vê lá aquele chororô, aquelas coisas todas, né? As pessoas, e é natural isso ocorrer, né? E a gente tem que sentir mesmo essa saudade. Mas só que nós precisamos entender que isso é temporário. Isso é temporário. Há uma grande probabilidade da gente reencontrar. Não falo 100%, porque não sabemos como é
que vai estar ao nível de cada um, mas há uma grande probabilidade de a gente encontrar as pessoas. É claro que na Terra tem muito sofrimento que não é fácil a gente lidar. Tem sofrimentos que bate que realmente só no reencontro é que a gente consegue realmente dissipar talvez alguma dor. Mas a maioria de nós que estamos aqui na Terra, nós acabamos, na maioria das vezes, fazendo tempestade em coisas que... Emmanuel tem uma frase interessante. É a cegueira íntima, diz assim, Caminho, Verdade e Vida, mensagem 142. É a cegueira íntima que faz com que a gente só enxergue o obstáculo onde só existe a graça de Deus. Então a gente ainda tem essa ignorância espiritual. Nós não nos compreendemos enquanto espírito e a partir daí, nesse processo de convivência, tudo vai nos fazer sofrer. Mas nós somos espíritos. E todos nós possamos se conscientizar disso aos poucos. Isso é um exercício. Começar a entender o que é que tem ao nosso redor. Quais as ferramentas que estão dispostas. E a partir daí começar a aprender. Quando a gente começar a aprender, julgar menos, reclamar menos, agradecer mais, ser grato pelo dom da vida, ser grato pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso acaba nos ajudando. Esses dias, às vezes quando acontece, né? Às vezes ou outra um conflito, é uma empresa de quase 500 funcionários, às vezes outra um conflito. Aqui um pessoal que estava com muito conflito lá, uma menina que fazia muita coisinha e tal, e o pessoal, a mocinha começou a chorar, chorou bastante. Aí depois eu passei, eu vi que ela estava com cara de choro. Aí contou, a mocinha tinha levantado um falso testemunho, disse que alguém tinha feito alguma coisa com essa outra moça. Eu disse, olha, ela disse, se fosse eu tentando amenizar a situação, aí ela disse assim, olha, se fosse com você, esses comentários, o que você faria? Eu disse, eu orava pela pessoa, agradecia a Deus pelo dom da vida da pessoa. Você faria isso? Sim. Por que não? A gente pode orar. Vamos orar aqui, baixinho. Aí ela disse, mas eu não quero orar pela pessoa. Então eu vou lhe ensinar a oração que eu faria, se fosse comigo. E aí você chegar em casa, você faz. Tá certo. Falou assim, tá certo. Eu disse, Senhor, como é o nome da moça? Não vou dizer não, porque... Tudo bem, vou chamar ela de Maria. Senhor Jesus, tua bênção caia sobre Maria e em um infarto e alcance ela o quanto antes. E que ela morra em paz e vá para perto de tu, Senhor. Então eu oro assim. Eu oro assim, simples. Não é simples orar pelas pessoas. Eu estou querendo o mal dela, ela vai para perto de Deus. Não, eu estou querendo o bem dela. Aí ela, claro, de forma só para a gente rir mesmo. Ela riu bastante, ela ficou rindo. Ali, aí esqueceu um pouco do assunto, começou a rir. Aí, só que no outro dia ela fez, eu orei, viu? Aí eu disse, eu não quis perguntar qual foi a oração que ela fez. Mas a vida é assim, né? A gente precisa levar um pouco de humor. Não precisamos levar a vida tão a sério. Né? A gente precisa não levar a vida tão a sério, pegar mais leve com a gente mesmo. Porque a gente pega muito pesado com a gente. A gente se cobra muito. A gente se cobra por coisas que a gente prometeu talvez lá atrás. Ou se espelha em outras pessoas. Fulano está assim, era para eu estar, eu estou num nível X, eu estou numa idade tal, que eu poderia... Mas a proposta da vida não é acumular coisas, não é ganhar coisas. A proposta da vida é aprender. A proposta da vida não é você empreender e ter sucesso, não é você passar no concurso, não é você ter um bom emprego. É claro, isso acaba ajudando, dando ferramentas diferentes para que você lide com a vida, mas essa não é a proposta. A proposta é a gente aprender, sair da Terra melhor do que chegou. Alguém que passou num concurso e se aposentou lá, e alguém que tentou 30 vezes e não conseguiu e desencarnou. Qual dos dois avançaram? Não sabemos. Não sabemos, não tem sucesso e fracasso. Existe aprendizado e perca de oportunidades. Então que todos nós possamos aproveitar as oportunidades que a vida está disposta a nos dar hoje mesmo. Gratidão a todos vocês, que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos
a mensagem da noite do nosso irmão Milton, trabalhando na casa, que ela possa nos conduzir com mais leveza, com mais propriedade e direcionamento em nossas vidas, nos trazendo clareza, principalmente o reconhecimento daquilo que está dentro de nós, para que nós possamos, assim, trilhar esse caminho, nesse processo de evolução espiritual, que ele não se concretiza somente aqui, mas em toda a nossa trajetória, porque, inevitavelmente, seremos espíritos iluminados. Então, que Jesus nos abençoe. Gratidão pelas palavras, pela mensagem da noite que nos foi trazida, para que nós possamos refletir muito mais a partir de agora. Vamos trazer aqui as mensagens, alguns avisos. No próximo sábado, nós teremos a presença, a palestra será de Silmara Mello, com o item parentesco corporal e o parentesco espiritual, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos também, todos os domingos, a campanha do Quilo. Os interessados podem procurar o São Sebastião para entender melhor aquilo como é feito. Quem nunca participou, é um bom momento de nós termos essa interatividade com o próximo e, ao mesmo tempo, poder arrecadar os alimentos que aqui também são montados as cestas, cujo trabalho social da casa ele mantém ao longo desses 36 anos. Também aos sábados nós temos a sopa fraterna, que é na parte da tarde, a partir de 1h30, 2 horas, em que nós aqui já nos colocamos para as famílias que vêm, aonde parte desses mantimentos também já são entregues a eles, como um farnel, uma feirinha e tal, e além da sopa, que eles vêm buscar. Para muitos é o alimento mais forte, mais sustentado, mais nutritivo que eles recebem muitos durante a semana. Todas as segundas nós temos aqui o nosso irmão Rubens Ferreira, com esclarecimento sobre o Evangelho, às segundas-feiras, a partir das 7h30, onde nós temos os tratamentos e os passes. Os estudos todas as quintas e domingo pelo canal do YouTube, Conexão para a Luz, amigos e os amigos parceiros que multiplicam esses encontros, e também na página do Facebook do Bezerra de Menezes. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo pelo canal do YouTube, com a apresentação de José Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias sobre o movimento espírita. E convidando os senhores pais que, nas quartas e nos sábados, nós temos a evangelização infantil. Então, aqueles que tiverem crianças em casa, podem trazê-los, que nós temos desenvolvimento de tarefas e atividades para que possam ser ali evangelizadas dentro desse contexto. Então, nós agradecemos a todos por esse momento. Vamos convidar a nossa irmã Égida para fazer a prece final e logo em seguida daremos início aos passes. Muito obrigado a todos. Bom Mestre Jesus, te agradecemos por tudo que ouvimos aqui nessa noite, tudo que o Senhor preparou para os nossos corações. Agradecemos a espiritualidade amiga e benfeitora que se encontra aqui conosco. Agradecemos por toda a assistência que recebemos, todos nós encarnados e desencarnados. Que cada um de nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que possamos realmente colocar em prática o que ouvimos. E pedimos o teu auxílio, meu Mestre. Que o Senhor continue conosco a nos conduzir no caminho de luz, de paz e de amor. Que cada um de nós possamos, nessa noite, ir em paz para os nossos lares. Que a espiritualidade possa continuar o seu trabalho em nossas vidas. Continua conosco, nos abençoando, abençoando a vida do nosso irmão Milton. Que ele possa dizer sempre: eis-me aqui, para me falar do teu Evangelho.
meu bom mestre. E também te peço em especial, mestre Jesus, visite os nossos irmãos que estão em casa, que estão com alguma enfermidade, que precisam de uma cura física, uma cura espiritual, uma cura emocional. Que as tuas mãos santas e poderosas, que o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e a sua falange, possa continuar esse trabalho